Olá, turma, tudo bem? Vamos para o nosso segundo vídeo aula da prática de ensino 3 e o tema de hoje vai ser Educação Física no Ensino Médio, segundo a BNCC. Nessa aula eu quero trabalhar duas temáticas, a Educação Física no Ensino Médio segundo a Base Nacional Comum Curricular e as práticas corporais de ensino dentro da Educação Física para o Ensino Médio. Porque trabalhar um pouquinho, olhar para a BNCC, é o documento que está vindo aí regimentar o ensino básico do Brasil e se faz necessário a gente refletir já aqui na faculdade para que posteriormente possa ser encarado com um pouco mais de naturalidade no campo de atuação de vocês. Então, o que diz a BNCC sobre a educação física enquanto disciplina? Pensando a educação física enquanto disciplina, não pensando a educação física sistematizada por etapas de ensino. Então, na BNCC, ela fala que a educação física ela é responsável por tratar as práticas corporais na escola como um fenômeno que precisa ser cultural, dinâmico, diversificado, pluridimensional, singular e contraditório. E precisa assegurar ao estudante, ao aluno, a construção de um conjunto de conhecimentos que vão dar base para a sua formação plena enquanto cidadão. A BNCC fala ainda que ela, enquanto componente curricular, ela precisa problematizar, desnaturalizar e evidenciar as multiplicidades de sentidos, significados que os grupos sociais eles vão conferir às diferentes manifestações da cultura corporal do movimento. Ou seja, nós não podemos limitar as nossas práticas, as nossas aulas, os nossos conhecimentos em apenas reproduzir um movimento, mas sim trabalhar a ideia de problematizar, pensar, refletir e, no final, produzir conhecimento sólido, conhecimento que faça com que o aluno se projete também para o futuro em sociedade. Muito bem. Quando a gente pensa educação física no ensino médio dentro da BNCC, a gente vai ter alguns pontos para pensar e refletir. Isso é o que consta no documento atual, ok? Para o ensino médio, não existe uma divisão de conteúdos por unidades temáticas, como acontece no ensino fundamental, que é sistematizado por grupos de ensino, os conteúdos que devem ser desenvolvidos para cada período. No ensino médio não se tem. Ela vai ser considerada um componente, um conhecimento, juntamente com artes, inglês e língua portuguesa, que vai compreender a grande área de linguagem e tecnologias. Então, ela deixa de ser um componente curricular e passa a fazer parte de um conjunto de conhecimento. Dentro desse conjunto de conhecimento, juntamente com artes, língua portuguesa e português, ela vai trabalhar os elementos da educação física na formação desse aluno. Então, quando eu penso educação física no ensino médio, qual é a proposta, o objetivo dela nessa etapa de ensino? Consolidar e ampliar as aprendizagens previstas que o aluno deveria ter aprendido no ensino fundamental. Por isso que se tem a sistematização lá e aqui a gente consolida e amplia. E por que ela é compreendida dentro dessa área de linguagem? Porque ela vai trabalhar com corporeidade e motricidade. E a corporeidade e a motricidade, dentro do pensamento da BNCC, também são elementos compreendidos como atos de linguagem. Uma vez que são atos de linguagem, vai fazer parte desse grande conjunto de saberes. Pois bem, quando nós pensamos então a educação física no ensino médio, ela vai precisar possibilitar ao estudante explorar movimento e gestualidade. Aonde? Nas práticas corporais de diferentes grupos culturais. Por ela vir para consolidar, então, as nossas vivências precisam possibilitar e explorar um campo maior das práticas corporais que nós temos a partir dos conteúdos que nós aprendemos ao longo do campo formativo, certo? Fechando essa compreensão, então, o objetivo de aprendizagem da educação física no ensino médio é concretizar pela diversidade de modos de vivenciar e significar as práticas corporais. Então, ela não vai ser apenas um conteúdo que eu vou aplicar na minha aula. Ela vai ter toda uma significação no processo de vivência desse aluno na minha prática. Então, se eu vou trabalhar a ideia de um voleibol, por exemplo,
eu tenho que significar, ressignificar, trabalhar uma perspectiva um pouco mais ampla, fazer com que meu aluno, ao mesmo tempo que reflete, ele vivencia variações de movimentos e de práticas que possam possibilitar para ele uma visão diferenciada deste conteúdo na aula de educação física. Na BNCC, nós não encontramos essa estruturação de unidades temáticas para o ensino médio, como eu mencionei nos slides anteriores. Mas precisa haver um aprofundamento dessas práticas. Então, esses elementos que vocês estão vendo aqui, que nós conhecemos como um conjunto de cultura corporal do movimento, ela dentro da organização para o ensino fundamental é conhecido como unidades temáticas. Nós não temos a sistematização dos conteúdos de cada elemento desse aqui a ser desenvolvido para o aluno no ensino médio, mas nós precisamos aprofundar nessa vivência dessas práticas dentro desse conjunto aqui de unidades, ok? Quando nós pensamos esses conteúdos para a aula de educação física no ensino médio, alguns outros elementos precisam ser contemplados. A exemplo, a ampliação da experimentação na prática, refletir sobre as práticas vivenciadas, aprofundar o conhecimento da aula, do conteúdo que eu estou trabalhando, assumir um estilo de vida saudável e, principalmente, também trabalhar a manutenção da saúde, que é um elemento que tem vindo com bastante força agora dentro das aulas de educação física. Pensando que o tema saúde é um dos temas bastante falho no sentido de vivência dentro da escola, e a gente precisa repensar essa temática e, pensando nesse aprofundamento, nessa ampliação de vivência das práticas corporais, aqui está uma das temáticas a ser discutida. Nesse sentido, o aluno, ao vivenciar as aulas de educação física, pensando nesse aprofundamento, nessa ampliação de vivência corporal, ele precisa usufruir, produzir e transformar essa cultura corporal do movimento em produto, em conhecimento corporal diversificado. Meu aluno ele não vai chegar na aula apenas para reproduzir aquilo que nós falamos lá no início, mas ele vai vivenciar, ele vai produzir saberes também e vai propor transformações de um movimento que muitas vezes para ele foi condicionado ao longo de toda a sua vida de estudante dentro das aulas de educação física. Isso já vem sendo tematizado como objeto de ensino desde o ensino fundamental. No ensino médio, a gente vai, então, aprofundar, ampliar essa gama de produção de manifestações corporais. E o que a BNCC ela propõe que o professor desenvolva com o aluno a partir dessas perspectivas que nós estamos conversando e refletindo agora? Ela vai propor que o professor desenvolva temas ligados a essas temáticas. Então, quando eu pensar minha aula, a vivência daqueles conteúdos todos, eu preciso trabalhar o direito ao acesso a práticas corporais pela comunidade, a relação dessas práticas corporais com a saúde, relações das práticas corporais com o lazer e a organização autônoma e autoral do envolvimento com a variedade de manifestações da cultura corporal do movimento. Então, a gente vai ampliar o campo de experiência desse aluno no ensino médio e não apenas fazer com que ele observe a aula do professor e perceba o que ele vai ter que reproduzir. Ele precisa chegar e experimentar coisas diferenciadas. Então, essa é uma das ideias que vem sendo discutidas no campo para o ensino médio. Dentro da BNCC, a área de conhecimento é trabalhada com algumas competências, certo? Então, nós pensando a competência da área de linguagem, suas tecnologias, pensando a disciplina de educação física dentro desse grupo. Na BNCC, a área de linguagem ela vai contemplar 7 competências, certo? Como a educação física ela está dentro dessa grande área, ela pode ser vista nas competências 1, 3 e mais especificamente na competência 5. O que diz a competência 5? Diz o seguinte: quando nós pensamos a educação física como produto de conhecimento, ela precisa compreender o processo de produção, negociação de sentidos nas práticas corporais, reconhecendo-as e vivenciando-as como forma de expressão de valores, de identidade e perspectivas democráticas a respeito da diversidade. Isso
na construção do aluno no ensino médio. Ao final dessa etapa de ensino, esse aluno ele precisa apresentar uma compreensão profunda e sistemática sobre a cultura corporal do movimento. E o que vai dar base é essa competência 5 na produção dos saberes das propostas de aula, ao qual nós vamos desenvolver nessa etapa de ensino. E quais outros elementos precisam fazer parte na construção, na consolidação dessa construção de valores e identidades democrática e diversa? São esses tópicos que diz aqui embaixo. Outros elementos que vai valorizar a aula: sociais, os elementos culturais, os ideológicos, econômicos e também políticos. A competência 5 também prevê que o jovem valoriza a vivência das práticas da cultura corporal do movimento como forma privilegiada de construção da própria identidade, autoconhecimento, propagação dos valores democráticos. Aqui a gente vai estar trabalhando o próprio protagonismo do aluno. Ele se perceber no processo de ensino e contribuir no processo de construção desses saberes. Logo, cada conjunto dessas de práticas corporais, seja jogos e brincadeiras, esporte, dança, lutas, ginástica e as próprias práticas corporais de aventura, elas precisam apresentar especificidades de produção da linguagem corporal e de valores e sentidos atribuídos a essas práticas. O que diz? Traduzindo. Então, a cada vivência do meu aluno, partindo desses elementos aqui das práticas corporais, que são os conjuntos de conhecimento que nós entendemos aí, ele precisa vivenciar atributos que vão valorizar, produzir, desenvolver valores e sentido ao que ele faz na aula. Não é simplesmente eu pegar a bola de basquete, sair batendo a bola de basquete e arremessar na cesta. Qual é a historicidade que se tem por trás desse esporte, desse movimento? De onde surgiu? Como que nós podemos traduzir? Como que nós podemos contemplar uma vivência mais profunda e rica de uma prática esportiva, por exemplo, para esse aluno que está no ensino médio? Entendendo que ele é um sujeito que já consegue pensar, consegue discutir com uma ênfase um pouco maior. Então, a gente tem que valorizar esses valores e sentidos às nossas aulas. Tudo certo, então? Conseguimos pensar e refletir um pouquinho do que foi discutido? Lá no AVA, eu vou estar colocando os textos de apoio, a tarefa, a BNCC, que eu vou estar colocando certinho as páginas que vocês podem e devem estar lendo para aprofundar sobre o conhecimento desse documento para essa etapa de ensino e, principalmente, provocar discussões, certo? Vou estar também, em breve, colocando alguns links de vídeos no YouTube que faz com que a gente perceba um pouco mais sobre essa discussão da BNCC no ensino médio, para que a gente encare futuramente o campo de trabalho, até mesmo os estágios, com uma perspectiva bastante diferenciada. Muito bem, nos vemos no próximo vídeo. Acesse o AVA, por favor, não deixe de acessar e até mais.